Bom, vamos dar então continuidade e vamos falar, né? A gente está conversando sobre frutas e hortaliças congeladas e refrigeradas. E agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos e equipamentos para produzir esses produtos, esses vegetais congelados. Então, a seleção do método e do equipamento a serem utilizados para o congelamento, isso vai depender da taxa de congelamento requerida, o tipo de embalagem no qual o alimento está acondicionado, a operação se ela vai ser embatelada ou contínua, a escala de produção, ou seja, quanto que é produzido diariamente ou por hora, o tipo de produto que está sendo congelado, o custo e capital disponíveis, né? Obviamente que a gente vai ver que cada equipamento tem características diferentes e isso vai estar associado principalmente com a velocidade do congelamento, como a gente já viu que o tempo de congelamento, um congelamento rápido, um congelamento lento, isso vai influenciar diretamente nas características do produto final, principalmente por conta da morfologia dos cristais formados em cada um desses tipos de congelamento. Só que, obviamente, quanto mais rápido for o congelamento, mais caro é o equipamento. E aí também vai depender do custo disponível da empresa ou do local onde vai ser realizado o congelamento e como que ele vai conseguir associar e encontrar a melhor relação custo-benefício. A primeira categoria de congeladores é aquela que utiliza o ar refrigerado, né? Então, em relação ao uso do ar, a gente tem uma compatibilidade com todos os alimentos, isso acaba sendo uma vantagem, né? Porém, a utilização do ar resulta normalmente em baixos coeficientes de troca convectiva, ou seja, a troca térmica ela não é tão eficiente quando utilizada outros fluidos de resfriamento. A utilização do ar também provoca o ressecamento dos alimentos não acondicionados, então isso a gente tem que ter cuidado. Esses alimentos não acondicionados, se a gente tiver um tempo de congelamento muito lento, provavelmente a gente vai ter perdas significativas de massa por conta da sublimação. E, apesar de tudo isso, é o meio mais utilizado porque é o meio mais barato, né? E dentre os congeladores a ar resfriado, o que a gente tem? Os congeladores de câmara, ar forçado, de esteira e de leito fluidizado. Os congeladores de câmara, normalmente eles operam com temperaturas entre menos 20 e menos 30 graus Celsius. É um sistema de congelamento por ar estático. O que a gente tem é apenas a convecção natural, ou seja, a movimentação do ar interno por conta de gradientes de temperatura gerados no interior dessas câmaras. É um tipo de congelamento lento, ou seja, a gente vai ter um produto congelado no final com aquelas características de cristais de gelo maior, um menor número de cristais de gelo também, consequentemente algumas alterações sensoriais no produto decorrentes desse tipo de congelamento. E ele é utilizado para armazenamento de produtos congelados por outras técnicas. Então, no final das contas, esses congeladores de câmara, normalmente na indústria, eles são utilizados como congeladores secundários, só como congeladores de armazenamento. Eu utilizo uma outra técnica com congelamento mais rápido e depois, para manter a temperatura, eu utilizo esse tipo de congelador. Dentro de casa a gente tem um exemplo, né? O nosso congelador da geladeira ou freezer é um exemplo de congelador de câmara. Um outro exemplo que é semelhante aos congeladores de câmara é os congeladores a ar forçado. De novo, a gente tem uma câmara, a única diferença é que agora a gente vai ter uma circulação forçada do ar no interior dessa câmara. Essa circulação forçada, consequentemente, ela provoca uma melhoria da transferência de troca térmica porque eu consigo aumentar o coeficiente convectivo de troca térmica. Esse tipo de congelador normalmente opera com temperaturas entre menos 30 e menos 40 graus Celsius. O ar ele circula com uma velocidade de 1,5 a 6 metros por segundo. Normalmente essas são as principais características de operação desse tipo de congelador. Para pequenos volumes de produção, esse é um caso também que pode ser utilizado como uma câmara de armazenamento. Tá? E nesse caso a gente tem o alimento disposto em bandejas, em salas ou câmaras. Isso é uma característica igual ao congelador do congeladores de câmara. Um outro tipo de congelador de ar forçado ainda, né? Esse aqui era
um congelador a ar forçado do tipo câmara. Aqui a gente tem um congeladores a ar forçado do tipo túnel de congelamento. Nesse caso aqui, aqui a gente tem uma operação embatelada que a gente consegue uma operação contínua, né? Então, eles operam com ar forçado, porém de forma contínua. De novo, a gente tem o alimento distribuído sobre bandejas ou carrinhos, e essas bandejas ou carrinhos percorrem um túnel com ar forçado, e essa circulação do ar pode ser tanto em paralelo quanto contra a corrente. Aqui a gente até tem uma ilustração de um sistema de congelamento, né? Um congelador com túnel de congelamento, mas na verdade é que ele mescla um pouco esteiras. Quem tiver curiosidade pode dar uma procurada no YouTube também, que tem um vídeo bem bacana explicando todo o funcionamento desse tipo de congelador. Essa foto aqui, apesar de eu ter colocado aqui, ele não é um túnel de congelamento unicamente de ar forçado, tá? Ele é um túnel de congelamento que utiliza fluido criogênico. Mas a gente vai ver um pouco melhor esse tipo de congelador um pouco mais à frente. Uma outra categoria de congeladores que utilizam o ar como fluido de resfriamento são os congeladores de esteira, né? Nesse caso, a gente tem uma esteira transportadora flexível que carrega os alimentos através de um túnel ou câmara refrigerada. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, onde a gente tem a esteira e essa câmara estando refrigerada. Aqui é um outro tipo de configuração, onde a gente tem uma esteira circular, os produtos são dispostos sobre essa esteira. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui em relação à velocidade e comprimento dessa esteira? O tempo de residência que vai ficar o produto, ou seja, o tempo necessário que aquele meu produto precisa ficar naquele meio refrigerado para ele conseguir atingir uma temperatura de congelamento e se congelar. Então, esses tipos de equipamentos aqui, de congeladores, eles são utilizados unicamente para provocar o congelamento e não são utilizados como câmaras de armazenamento, né? Esse aqui é um exemplo no qual a gente tem a utilização aqui de uma técnica para congelar e depois um outro equipamento para conseguir fazer o armazenamento. E esses congeladores de esteira, ele funciona com um sistema mecânico, como a gente tinha explicado, né, no caso do ar forçado, mas ele também pode ser utilizado em sistemas criogênicos, utilizando normalmente nitrogênio líquido, que é o caso deste aqui, tá? Ele é um congelador, na verdade aqui a gente tem uma mistura de conceitos, né? Um congelador de túnel, a gente tem uma esteira na qual o produto vai passar por um túnel de congelamento, só que o sistema operando aqui é um sistema criogênico. Congeladores de leito fluidizado, esse aqui na verdade, esse aqui é até o exemplo daquela figura que tinha no vídeo passado, no final do vídeo passado, né? Comentando. Esse sistema aqui, de novo, ele pode ser utilizado tanto como leito fluidizado, mas ele também pode ser adaptado para ter a realização de um congelamento criogênico. Mas os congeladores de leito fluidizado, de uma forma geral, eles operam com temperatura entre menos 25 e menos 35 graus Celsius. A vantagem dele é a velocidade do ar, que ela acaba sendo maior, ela precisa ser uma velocidade suficiente para fluidizar o meio. O que quer dizer este fluidizar? Eu consegui criar esta movimentação como se fosse esse borbulhamento dessa camada de material sólido. Por conta dessa maior velocidade do ar, eu consigo obter maiores coeficientes de troca térmica e, consequentemente, um menor tempo de congelamento. Isso favorece também uma maior produção e uma menor desidratação. Por que eu vou ter uma menor desidratação? Porque eu vou ter um menor tempo de congelamento. Acontece que ele fica restrito a material particulado, né? Justamente porque eu preciso conseguir criar essa característica de fluidização. E aí aqui a gente tem a produção desses alimentos IQF, que são alimentos congelados individualmente e de forma rápida. Uma outra categoria de congeladores são os congeladores por contato. Nesse caso aqui, diferente dos congeladores os congeladores a ar, onde o ar é um meio refrigerante que retira energia dos alimentos ou do produto que está sendo congelado, nesse aqui a gente tem um mecanismo de ação um pouco diferente. O alimento ele entra em contato com uma superfície fria. Então essa superfície fria ela é de alguma forma refrigerada. Normalmente é uma superfície, uma placa oca, na qual no interior dessa placa circula
o fluido refrigerante de fato, essa placa resfria, mas ela está em contato com as superfícies do alimento e consegue retirar o calor do alimento. Esse fluido refrigerante ele pode ser água, ele pode ser ar, pode ser amônia. E basicamente tem dois tipos de congeladores por contato, de placas e o de superfície raspada. No caso dos congeladores de placa, como tinha comentado, são placas ocas por onde circula o meio refrigerante, temperatura normalmente em torno de menos 40. A troca térmica aqui ela é majoritariamente por condução, então ela é uma troca térmica que acontece de uma forma mais lenta. O produto precisa ser uniforme, né, justamente para conseguir garantir que eu tenha uma melhor troca térmica e um contato com essas placas, o que vai facilitar a troca térmica e, consequentemente, o congelamento. Então, normalmente, esse tipo de congelador ele acaba sendo aplicado para produtos embalados em caixas. Tá? Então, aqui a gente vê a formação das placas, né? Essas placas, entre essas placas, o meu produto embalado ele é acondicionado. Essas placas depois aqui até tem um pistão para exercer uma certa pressão justamente para melhorar o contato entre as placas e o produto a ser congelado. E os congeladores de superfície raspada, a gente tem um cilindro oco por onde circula o fluido refrigerante. Né? Então, normalmente ele é aplicado, ele é aplicado, é um tipo de congelador aplicado para alimentos líquidos e pastosos. É um tipo de congelamento rápido, aqui a gente tem um exemplo, né? Então a gente tem o tambor. No interior deste tambor giratório circula o fluido refrigerante que garante a baixa temperatura dessa superfície do tambor. A superfície do tambor, aqui nesse caso, o produto ele é distribuído sobre a superfície, mas ele também pode estar semi-imerso no líquido no qual ele que se pretende congelar. E aí esse líquido entra em contato com essa superfície, enquanto ele está em contato com essa superfície, ele tem essa diminuição da temperatura, ele solidifica e depois ele é raspado. Eu posso ter outros exemplos também de congeladores de superfície raspada, apesar deste exemplo aqui dessa figura, ela é referente a um trocador de calor de superfície raspada, mas o mesmo conceito pode ser utilizado também para o congelamento, onde nesta situação aqui eu precisaria ter que as minhas superfícies dessa tubulação, deste tubo, tanto a superfície essa superfície interna da parede externa quanto a superfície do eixo aqui, né? Mas normalmente é essa superfície que ela poderia ser refrigerada a uma baixa temperatura e consequentemente provocando a concentração. Esse tipo de congelador é um pouco mais difícil de ser visto na indústria de alimentos. Pode ser visto talvez na produção de polpas congeladas, mas normalmente polpas congeladas elas acabam sendo congelados em congelamento lento por meio de câmaras de resfriamento. Uma outra categoria de congeladores são os congeladores a líquido refrigerado. Neste caso, o fluido refrigerante, o líquido em contato direto com o alimento, que seria o refrigerante secundário, o qual é resfriado pelo refrigerante primário. Então a gente vai ter aqui, nessa figura a gente consegue identificar que a gente tem um tanque aqui com água, onde os produtos, aqui no caso acho que está sendo até abacate, não sei qual é a fruta, mas a representação. E esses vegetais vão atravessar este tanque com água. A água aqui é o fluido, o refrigerante secundário, porque na verdade a gente vai ter um outro sistema acoplado a esse tanque que vai provocar a redução da temperatura deste fluido. Ele tem uma vantagem de resultar em coeficientes de troca convectiva maiores do que o ar, então a gente tem uma troca térmica mais efetiva. Ele pode ser agitado ou não, só que a gente tem que ter um certo cuidado aqui. Primeiro, o fato de ser um congelador de imersão, a gente tem um contato direto do alimento com um fluido, com um líquido. Obviamente que a água não vai poder ser, se o meu objetivo for congelar, porque a temperatura da água abaixo de 0 graus Celsius ela solidifica. Mas eu posso utilizar soluções, como por exemplo a solução de cloreto de cálcio ou a solução de sacarose. Soluções de cloreto de cálcio a 22%, eu consigo atingir uma temperatura de solidificação de menos 21 graus Celsius.
uma solução de sacarose 52, 53%, uma temperatura próxima de menos 10 graus Celsius. E eu tenho que ter cuidado em relação ao tipo de líquido aqui, de fluido e refrigerante que eu vou utilizar, pelo fato de entrar em contato direto com o alimento. Por último, a gente tem os congeladores criogênicos, né? A gente já falou um pouco sobre eles. A gente tem uma mudança de estado do fluido refrigerante ou criogênico, o qual é aspergido sobre o alimento. Aqui a gente tem um contato direto, né? Diferente do que aconteceu com os congeladores a ar, os congeladores líquido refrigerado, tinha os por contato. Aqui o nosso fluido refrigerante, o primário, entra em contato direto com o alimento. A gente tem um congelamento rápido, dentre as possibilidades de congelamento, o criogênico é o mais rápido, o maior valor de coeficiente de troca convectiva eu consigo obter a partir dessa técnica de congelamento. Como a gente já tinha visto, ou nitrogênio líquido ou dióxido de carbono líquido, né? A nitrogênio líquido atinge temperaturas aí, inferiores a menos 180, o dióxido de carbono inferiores a menos 80. É um tipo de operação contínua com alimentos, né, o alimento a ser congelado, ele está disposto sobre esteiras. Produção de IQF, assim como a utilização de congeladores por leito fluidizado. Tem uma alta taxa de produção e aplicação para produtos com alto valor agregado. Por quê? Esse tipo de congelamento ele é o mais caro. Tá? Então a gente vai aplicar essa forma de congelamento, essa técnica, quando eu consigo ter um produto como, por exemplo, frutas vermelhas, que normalmente tem um valor maior, um valor de mercado maior. Então acaba tendo essa vantagem em utilizar um sistema criogênico. A gente tem também dos métodos combinados. O método combinado, basicamente, ele combina o sistema mecânico com o sistema criogênico. E um dos principais objetivos de realizar esta combinação é a redução de custos. Normalmente, o que se tem? A utilização do sistema criogênico para congelar a superfície do produto e um sistema mecânico para completar o congelamento. Então, um exemplo, morango congelado. Se utilizaria o sistema criogênico para congelar a superfície, então um tempo menor de operação do sistema criogênico, um tempo menor de contato da fruta com o fluido criogênico. Isso provocaria o congelamento da superfície, e esse congelamento superficial reduz ressecamento e aumenta a resistência mecânica do fruto. E, ao mesmo tempo, né, de forma combinada, o sistema mecânico finalizaria o congelamento e o sistema mecânico ele acaba tendo um custo menor. Então, quando a gente vai avaliar o custo do processo como um todo, a gente consegue reduzir financeiramente este processo de congelamento. Bom, eu vou dar continuidade a esse vídeo. Eu ia cortar eles, mas como ele está relativamente curto ainda, eu vou falar então sobre o preparo de frutas e hortaliças. Tá? A gente já viu no minimamente processados, isso eu já tinha comentado também, que a gente tem uma série de sequências de operações que elas vão se repetir independente da tecnologia. Então, por exemplo, no preparo de frutas e hortaliças congeladas, e vai acontecer a mesma coisa para as refrigeradas, as etapas de recepção, pré-seleção, limpeza, classificação e seleção são iguais ao processamento de minimamente processados. Tá? A gente vai ter algumas particularidades aqui nas etapas de preparo, branqueamento, resfriamento, acondicionamento, congelamento e armazenamento, que vai diferir do minimamente processado. Tá? Então, dentre essas características dessas etapas, agora que são diferentes, né, que são particulares e específicas para frutas e hortaliças congeladas. O preparo, né? A gente tem o descascamento, descaroçamento, corte, desintegração. Isso também tem na parte de minimamente processados, assim como minimamente processados dentro de frutas e hortaliças também vai depender do tipo de produto, nem todas vão ser descascadas, nem todas vão ser descaroçadas, cortadas, enfim. A gente tem uma etapa de resfriamento, essa etapa é uma etapa prévia ao congelamento. Evita o efeito prolongado do aquecimento, quando a gente está falando aqui este aquecimento, principalmente em relação
ao branqueamento. Tá? As frutas e hortaliças que vão ser congeladas, elas passam por uma etapa de branqueamento com o objetivo de inativação enzimática. Diferente daquilo que acontece com frutas e hortaliças com minimamente processadas, que normalmente elas não são branqueadas. Tá? Então, só que o que acontece? O fato de passar por uma etapa de branqueamento, o branqueamento é um tratamento térmico. A gente vai ter a saída do produto do tratamento térmico com uma temperatura elevada, ela passa por um resfriamento para conseguir diminuir essa temperatura, evitar o efeito prolongado do branqueamento, né, ou do aquecimento. Ao mesmo tempo, isso também resulta em uma economia energética durante o congelamento e normalmente se faz pelo uso de água fria. Pode ser por imersão, pode ser por aspersão. Uma outra etapa que merece destaque é o acondicionamento. Né? O acondicionamento e congelamento, às vezes, podem acontecer de formas em etapas inversas. Né? Porque, por exemplo, se eu vou utilizar o congelamento com leito fluidizado, eu não vou fazer com o meu alimento acondicionado. Ele não vai estar acondicionado ainda, eu vou congelar e depois eu vou acondicionar. Mas tem outras situações, como por exemplo, principalmente na utilização de câmaras de congelamento, eu tenho primeiro o acondicionamento e posteriormente o congelamento. Né? Então, o acondicionamento, essa etapa é posterior ao congelamento no caso de QF, como tinha comentado, no caso também de leito fluidizado. Tanto leito fluidizado quanto criogênico são exemplos de QF. Né? E o armazenamento congelado, que normalmente acontece entre menos 18 e menos 25 graus Celsius. A gente vai observar que as etapas de congelamento, né, a técnica de congelamento, ela acontece com temperaturas menores justamente para conseguir acelerar a velocidade de congelamento, mas o armazenamento ele não requer aquelas temperaturas tão baixas. A gente pode utilizar temperaturas um pouco mais altas, como temperaturas em torno de menos 18 graus Celsius. Falando aqui, vamos para algumas particularidades, né, do branqueamento. Até então a gente não falou ainda em branqueamento, mas a gente vai falar depois em outras tecnologias, o branqueamento aparece de novo. Mas os principais objetivos do branqueamento: inativar enzimas, manter a consistência dos vegetais, eliminar ar presente nos interstícios celulares, isso auxilia na conservação ao longo do armazenamento. Redução microbiana parcial, né? De novo, assim como o congelamento, como eu tinha comentado no vídeo anterior, que o congelamento não tem como objetivo reduzir carga microbiana, o objetivo do congelamento é, de fato, estender a validade, conservar por mais tempo. O branqueamento tem como objetivo inativação enzimática, mas obviamente como a gente passa por um tratamento térmico, a gente tem também uma redução microbiana, mas o branqueamento não deve ser enxergado, não deve ser visto ou interpretado como uma operação unitária para redução de carga microbiana. O branqueamento é aplicado principalmente por imersão em água quente ou tratamento com vapor, seguido de resfriamento rápido, como a gente tinha comentado, como comentei anteriormente, né, justamente para evitar o prolongamento da ação do aquecimento. Binômio tempo-temperatura, isso vai depender de algumas características do produto, né, da matéria-prima, mas basicamente a gente tem temperaturas entre 60 a 90 graus Celsius e o tempo de processo de 1 a 5 minutos. E depende de quê? Né? O tipo de matéria-prima, forma e tamanho do corte, método de aquecimento, tipo de enzima a ser inativada. Normalmente o branqueamento está muito focado para as polifenol oxidases, né, e peroxidases também. Se não me engano, as peroxidases são as que têm a maior resistência térmica, então elas acabam sendo consideradas como referência do tratamento térmico, do tratamento de branqueamento. Né? Método de aquecimento, que vai ter uma relação direta com o tempo, né? A gente vai ter métodos mais eficientes, como por exemplo tratamento com vapor, eu consigo uma eficiência, uma troca térmica maior do que a imersão em água. Tipo de matéria-prima, forma e tamanho do corte, isso vai ter uma relação direta com os fenômenos de transferência de calor. Né? Porque o que a gente tem que garantir no branqueamento é que o binômio tempo-temperatura seja atingido no ponto mais frio.
do produto. Então, se por exemplo for um cubo, vai ser no centro, no cilindro vai ser no centro também. E um pouco sobre, deixa eu só ver aqui se eu vou dar continuidade ou se eu paro o vídeo. Não, eu vou dar um stop nesse vídeo para ele não ficar tão longo, e aí efeitos do frio eu continuo no próximo.